Bom dia, pessoal! Bom, estamos mais uma vez aqui com o nosso podcast e a nossa convidada maravilhosa, a Mari, que é formada em Geografia, mas ela atua dando aulas de empreendedorismo para nossa turma. E as perguntas que a gente elaborou para a Mari são voltadas à área que ela é formada, que é Geografia, e tem um pouquinho do que ela trabalha com a gente dentro do nosso projeto. Mas antes de começar as perguntas, eu queria desde já agradecer a professora Mari por ter cedido esse tempo com a gente. E eu quero agradecer você mesmo. Obrigado, viu? Bom dia, pessoal. Bom, como o Heron e a Isa falaram, eu sou a professora Mariana. É o meu primeiro ano dando aula aqui na ETEC. Estou muito grata pelo convite de vocês. Muito ansiosa para o nosso bate-papo. Sempre um prazer estar com vocês. E mandem bala aí que eu tô à disposição para responder o que vocês quiserem. Bom, Mari, bem no comecinho, que nem eu falei, você é formada em Geografia, então o que motivou você a escolher essa área? Bom, desde muito pequena eu sempre fiquei fascinada na parte de meteorologia do jornal. Então quando eu via os mapas eu ficava encantada, sempre gostei muito de falar. Também tem muita influência de alguns professores durante o meu ensino fundamental, durante o ensino médio também, mas principalmente um professor, o professor Alexandre, que ele começou a me dar aula no primeiro ano do ensino médio de Geografia e eu ficava encantada com as atividades que ele passava. Algumas até hoje eu lembro, assim, de cabeça. Então tinha uma que a gente fazia uma pesquisa de campo no nosso próprio bairro, na época eu morava em São Paulo, e era uma pesquisa em que você precisava fazer entrevistas com as pessoas e gravar essa entrevista sobre tribos urbanas. Então, as pessoas que gostam de rock, as pessoas que gostam de um outro estilo musical, pessoas que gostam de museu, pessoas que gostam de esporte, enfim. E aí a gente formulou algumas perguntas, fez um vídeo e eu fiquei fascinada pelas aulas dele a partir dessa atividade. Então, eu acho que teve muita influência disso. Minha mãe também é professora até hoje. Então, sempre juntando todas essas partes, né, do que eu gosto na minha vida. Então, comunicação, estudar, aprender, buscar ensinar e compartilhar vivências e conhecimentos com outras pessoas. Eu acho que foi muito isso. E essa influência também da infância, de ver a moça lá do tempo, né, da meteorologia, falando sobre a previsão do tempo, eu acho que me influenciou muito nessa parte. E quais foram os desafios para atuar nessa área? Bom, eu acho que essa parte dos desafios em qualquer profissão, eu acho que é muito individual. A gente tem um problema mais estrutural, digamos assim, em relação às questões que envolvem o mercado de trabalho para os geógrafos, para as geógrafas, e também para os professores, né, de geografia, enfim, no geral. E eu acho que na área da licenciatura, o principal é você conseguir ter um jogo de cintura dentro da sala de aula quando você entra, para conseguir, de fato, chamar a atenção dos alunos. Então, você conseguir criar estratégias, metodologias ativas que possam prender a atenção dos alunos é uma missão e tanto. Por quê? Deve ser, como eu falei, uma questão mais estrutural, porque precisa ter a parceria e a gente precisa desenvolver a relação professor-aluno e não só chegar na sala de aula e buscar uma educação bancária, digamos assim, que vocês só vão sentar e ouvir o que a gente tem para dizer, como se vocês fossem literalmente assim caixas, digamos assim, e nós estamos lá depositando o conhecimento. Então eu acho que um dos principais desafios da licenciatura é mais nesse sentido. E também acho que muita gente falar que a profissão é desvalorizada, eu acho que isso acaba também influenciando, assim, impactando negativamente para quem pretende seguir essa área. Na área do bacharelado, eu acho que é você conseguir direcionar o seu olhar. Em que sentido? A geografia ela sempre foi muito ampla, né? Desde os seus primórdios ali. Então, você conseguir pegar uma linha a ser seguida dentro da geografia e você direcionar aquilo para o seu mercado de trabalho. Então, eu vou trabalhar numa Secretaria do Meio Ambiente. Mas aí quem garante que aquela linha que você está seguindo dentro da geografia vai te proporcionar uma oportunidade desse tipo, né? Então, eu acho que tem alguns problemas mais individuais e alguns mais estruturais. Eu acho que os estruturais eles se destacam mais do que os individuais. Na minha vida pessoal,
eu acho que um dos grandes desafios que eu enfrentei foi ouvir de algumas pessoas algumas palavras, assim, desanimadoras mesmo, sabe? Não da minha classe, assim, de profissão, né? Porque tem colegas aqui na ETEC de trabalho que são maravilhosos, estimulam, né? Influenciam muito positivamente a gente. Mas de fora mesmo, de, você tem certeza do que você quer? Professor ganha muito pouco, entendeu? Então, assim, eu acho que o maior desafio é você ter a cabeça centrada, direcionada para o que você quer, sem dar ouvidos a esse tipo de pessoa, esse tipo de comentário que às vezes pode te intoxicar, digamos assim. Então, acho que esse é o principal desafio. Como você vê a importância do ensino de geografia na formação de pessoas críticas e bem informadas? Bom, eu me inspiro muito em alguns pensadores dentro da geografia, que nem o Milton Santos. Eu acho ele, assim, um crânio dentro da geografia, digamos assim. Também na Patricia Hill Collins. Essa Patricia Hill Collins, ela vai falar muito sobre interseccionalidade, né? Que eu acho que responde bastante essa pergunta, porque quando a gente fala de pensamento crítico, quando a gente fala de formação de pensamento crítico, a gente tem que considerar diferentes setores da sociedade. Então, quando você vai falar de qualquer assunto, você precisa considerar qual é a realidade daquela pessoa que você está tentando transformar a realidade, ou daquele grupo de pessoas. Então, qual é a classe, qual é o gênero, qual é a raça, quem são essas pessoas com as quais você está conversando e como você vai transmitir o seu conhecimento para aquelas pessoas. Então, eu acho que a geografia, todos os conhecimentos que englobam a geografia precisam considerar todas essas características e essa diversidade da nossa sociedade. Porque a geografia, ela pode sim, e ela é uma ferramenta de transformação e de movimentação coletiva. Então, através da geografia, seja dentro da sala de aula, seja numa secretaria do meio ambiente, seja fazendo licenciamento ambiental, então criando leis que busquem aí a preservação do meio ambiente, o combate às consequências das mudanças climáticas, etc. Eu acho que o conhecimento que a geografia fornece, que esses grandes pensadores também podem nos oferecer, as teorias que existem dentro da geografia, como a teoria do espaço, né, que foi aí muito desenvolvida pelo próprio Milton Santos, como eu comentei, a interseccionalidade mesmo como teoria social crítica da Patricia Hill Collins, eu acho que trazem um pouco dessa importância. Mas, assim, pessoalmente, eu, Mariana, como professora de geografia, como geógrafa, eu acredito que a geografia, ela transforma o pensamento crítico das pessoas a partir do momento que você absorve aquele conhecimento que você está tendo sobre geografia dentro da sala de aula, fora da sala de aula, e você consegue identificar isso no seu dia a dia. Então, por exemplo, no nosso projeto, a gente fala muito sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, mas não é só eu chegar na sala de aula e querer mostrar isso para vocês. É fazer uma visita técnica, é fazer um projeto que vocês consigam colocar em prática isso que eu tô passando. Então, o brechó que a gente tá montando mesmo, que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Mas eu acho que tudo isso é um exemplo de como a geografia pode sim impactar no pensamento crítico das pessoas e ser uma ferramenta de transformação e movimentação coletiva mesmo. Então, eu acho que é mais isso, é você como cidadão criar uma consciência para que você possa transformar uma realidade, por menor que você ache que ela seja, mas pequenas coisas, elas se tornam grandes quando as pessoas elas têm consciência do que elas estão fazendo. E bom, que tipo de oportunidade essa área de geografia oferece? A geografia, né, não só como ferramenta de transformação e movimentação coletiva, como eu comentei, ela também oferece muitas oportunidades dentro do mercado de trabalho. Então, por exemplo, você pode ser professor quando você se forma em geografia, você pode trabalhar na aplicação de defensivos agrícolas em uma grande empresa de agricultura, de agropecuária. Então, a pilotagem de drone, a análise do solo, os projetos de agrofloresta, por exemplo, para você desenhar ali um design de como que vão ser plantadas as sementes que você está querendo aplicar ali na sua área.
não é só o agrônomo que trabalha com isso, não é só o engenheiro florestal, não é só o engenheiro ambiental, mas o geógrafo também pode trabalhar nessa área. Então, quando a gente fala de faculdade, a gente tem duas principais modalidades, né, de formação, que é a licenciatura, que é mais para essa área da educação, e a gente tem o bacharelado, que é mais para a área técnica, digamos assim. Então, você trabalhar com geoprocessamento, trabalhar no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, por exemplo, é uma oportunidade que a geografia ela traz dentro do mercado de trabalho. Então, tem várias oportunidades, não só voltadas para a área da educação. Eu vou me formar em geografia, vou ser professor de geografia? Não. Você pode ser um geógrafo que vai trabalhar no processo de licenciamento ambiental, criar um estudo de impacto de vizinhança, por exemplo. Então, qual que é o impacto que uma empresa, que uma usina, que uma barragem vai ter para a população que mora ali ao redor? Qual é o impacto que essa construção vai ter para o meio ambiente ao redor? A gente vai continuar preservando, às vezes, um ecossistema que só tem naquela região? Então, pensar em tudo isso, né, nos impactos socioambientais, socioculturais da construção de uma empresa, também cabe ao geógrafo. Então, eu acho que é bem ampla assim, a gama de possibilidades que a gente tem dentro da geografia, né, atuando como geógrafos. Bom, Mari, a gente sabe que a geografia ela é bem diversa e como ela, com suas várias áreas, ela pode ajudar a fortalecer a preservação cultural e de tradições locais. Bom, dentro da geografia a gente fala muito sobre patrimônio, né? A gente tem o patrimônio natural e o patrimônio cultural. Eu acho que dentro dessa pergunta que você fez, Isa, entra muito essa questão do patrimônio cultural, né? Do patrimônio histórico. Sim. Então, eu acho que assim, a geografia, ela vai surgir dentro desse aspecto para estudar, por exemplo, como que a sociedade está avançando ao longo dos anos, junto com sociólogos, por exemplo, logicamente com psicólogos, enfim. E como que a sociedade ela está avançando e como a gente tem recursos para alimentar, para atender as demandas desse avanço da sociedade. Então, você entender de onde vêm as coisas que você compra já é um pequeno detalhe que faz a total diferença. Então, assim, a sustentabilidade que a gente trata dentro da geografia, então, trabalhando diante de diversas áreas, como eu comentei na pergunta anterior também, eu acho que ela surge como uma oportunidade mesmo para que você consiga, por exemplo, fazer uma coleta seletiva na sua casa e saber como fazer, porque todo mundo sabe que tem que fazer reciclagem, mas será que você faz mesmo na sua casa? Será que quando você vai jogar o lixo na sua casa, você limpa a caixinha do creme de leite, por exemplo, antes de jogar no reciclável? Ou você deixa aquele resto de alimento ali e mesmo assim você acha que ele é um produto que vai ser ali descartado de forma correta no lixo reciclável? Então, como que você está fazendo esse descarte? Como está sendo essa gestão dos resíduos sólidos, né? Então, eu acho que a geografia ela surge nesse sentido, né? De você conseguir casar, né? Linkar o patrimônio cultural, o patrimônio histórico ou as comunidades tradicionais, por exemplo, com o fornecimento desses recursos e muito mais do que o fornecimento, mas a gestão desses recursos. A água é um exemplo muito simples disso, né, dessa questão da geografia. A gente trabalha muito dentro da geografia, eu mesma fiz parte de um projeto na faculdade que falava sobre os povos indígenas, então a gente trabalhava muito com a terra indígena Araribá, que é ali em Havaí, e também, se tudo der certo, até o final do ano eu pretendo levar, né, o pessoal aqui da ETEC, os alunos, para fazer uma visita técnica lá, porque é incrível. Então, como que aquela população, como aquela comunidade está sendo impactada a partir da gestão daqueles recursos hídricos ali? Será que eles estão sendo instruídos, eles estão sendo orientados de uma forma correta de como cuidar daquele ambiente que eles estão vivendo? Ou será que tem uma empresa que simplesmente resolveu que vai descartar certos aditivos químicos ou agrotóxicos, por exemplo, que prejudicam o solo, prejudicam a qualidade da água e não estão pensando naquelas pessoas que vão tomar aquela água, que vão pescar um peixe que está se alimentando, que está vivendo naquele ambiente aquático? Então, assim, será que a gente pensa em tudo isso? Eu acho que a geografia ela traz
essas reflexões pra gente, e muito mais do que reflexões, mas um passo a passo, um manual de como orientar essas pessoas e como a gente pode gerenciar, como a gente pode fazer a gestão desses recursos, né? Porque se a gente não cuidar, vai faltar no futuro. Então eu acho que é mais nesse sentido. Atualmente, sofremos muito com mudanças climáticas. Como você acha que essas mudanças podem afetar a sociedade? Bom, até aproveitando também a pergunta que eu respondi anteriormente, eu acho que é mais nessa questão da gente ter uma consciência, da gente criar uma consciência coletiva e a gente transforme essa consciência em atitudes que de fato façam a gente entender que uma hora os recursos eles podem acabar. Eles são finitos, eles não são infinitos, né? Então, vocês veem mesmo um exemplo muito grande disso, é o estudo que a gente tem em outros até planetas, como Marte. Por quê? Porque ao invés da gente cuidar do que a gente tem de uma forma correta, a gente prefere procurar em outro planeta, literalmente, do que a gente pensar em como a gente pode agir para gerenciar esses recursos. Então, por exemplo, na faculdade a gente tem uma disciplina que chama Manejo Integrado de Bacias Hidrográficas. Eu acho que é um exemplo muito claro dessa questão das mudanças climáticas. Porque se a gente não souber manejar, se a gente não souber gerenciar esses recursos, a gente não vai ter. E da mesma forma, a gente vê aí que a gente sai de casa de manhã, a gente tá com 3 blusas de frio. Chega o final do dia, a gente tira, depois à noite a gente coloca de novo porque começa a esfriar. Então a gente já começa a sentir esses impactos das mudanças climáticas no nosso dia a dia. E se a gente não tem esse manejo adequado dos recursos, a gente não tem qualidade térmica, então a gente vive aí num calor excessivo, senão a gente não consegue realmente mudar e transformar o nosso presente e sequer o nosso futuro, né? Como a geografia, ela pode combater a prevenir essas mudanças climáticas que tem? Eu acho que é nesse sentido mesmo, Heron, de você, como geógrafo ou como um aluno, por exemplo, que está ali assistindo uma aula de geografia, você tentar pensar como que isso que a professora está falando, como isso que a pessoa que está do meu lado falando, em momentos como esse, por exemplo, no podcast, pode ser aplicado no meu dia a dia. Às vezes você não é dono de uma empresa, por exemplo, que vai tratar da implementação de uma barragem em algum lugar. Mas você sabe que você precisa cuidar e economizar água na sua casa. Então você vai fazer o que você pode dentro da sua realidade a partir daquilo que você vivencia no seu dia a dia. Então, Mari, fugindo um pouquinho do que você acabou de responder pra gente, qual você considera ser a maior riqueza da nossa região? Bom, eu acho que historicamente a importância das ferrovias aqui para nossa região é uma grande riqueza que a gente tem, que a gente poderia investir um pouco mais, eu acredito, porque elas simplesmente foram importantes no século passado, principalmente durante o ciclo do café, e hoje em dia a gente simplesmente esqueceu que elas existem. Então, assim, Chavantes mesmo está simplesmente abandonada lá, a estação. Sim. Aqui em Ipaussu também eu acredito que não há tanta visibilidade como deveria ter, não só pela gestão pública, mas também pelas próprias pessoas, de entender a importância disso. E como que a gente faz as pessoas terem essa consciência? Através da geografia também. Dentro da sala de aula, você tendo acesso a uma educação de qualidade, você consegue entender a importância dessas riquezas. E eu acho que como riqueza natural mesmo, é a quantidade de pontos turísticos que a gente tem em áreas com recursos hídricos, assim, maravilhosamente, assim, incríveis, digamos assim. Então, o camping municipal aqui em Ipaussu, em que você consegue ver até mesmo o camping de Timburi. Então, entender a importância do Rio Paranapanema e fazer usufruto, né? Você utilizar desses recursos, dessas riquezas naturais que a gente tem para fins econômicos de uma forma sustentavelmente correta, eu acho que, assim, é uma grande vantagem que a gente tem para nossa região em diferentes aspectos. Então, eu acho que é mais isso. Acho que os recursos hídricos que a gente tem, eles são fundamentais, principalmente o Rio Paranapanema, o Rio Pardo, enfim, esses rios aí que a gente tem na nossa região. Tá, Mari, e de que maneira os recursos naturais disponíveis, que nem você acabou de falar, eles contribuem para a economia local e quais são os desafios e oportunidades associados à exploração sustentável? A principal oportunidade
que essas riquezas naturais trazem pra gente, eu acho que é a grande parceria, o grande investimento coletivo que se pode ter diante dessa riqueza. Então, como eu falei, as parcerias que a UMES, né, que é a União dos Municípios da Média Sorocabana, entre Ipaussu, por exemplo, Timburi e outros municípios da região, eu acho que essas assembleias, essas reuniões, esses investimentos coletivos, que, por exemplo, um pedaço do Rio Paranapanema está aqui em Ipaussu, outro pedaço está em Timburi, outro pedaço está em Chavantes, outro pedaço está em Ourinhos, digamos assim. Rio Pardo é a mesma coisa, dentre outras represas que tem aqui perto. Então, assim, como que a gente está trabalhando em conjunto, coletivamente e economicamente também falando, né? Então, eu acho que a principal oportunidade é essa, você conseguir pegar um recurso natural e trabalhar ele de forma coletiva com outros municípios. Bom, Mari, essa pergunta que eu vou fazer agora pra você, ela entra bastante no contexto do nosso projeto, porque pra quem não sabe, a gente tá fazendo um brechó e logo logo ele vai estar disponível pra vocês, tá bom? E, bom, Mari, no mundo globalizado, a gente sabe que há um consumo exagerado estimulado pela indústria têxtil. E quais são as medidas que podem ser adotadas pela indústria da moda para minimizar o impacto no ecossistema e na promoção de uma produção mais sustentável? Bom, a gente está trabalhando bastante isso no projeto, né? Como a Isa falou, sexta-feira que vem, né, Heron, também a gente está aí com o nosso brechó montado. Se tudo der certo e vai dar, já deu, na verdade. Então, sexta-feira que vem, não deixem de conferir, né? Depois dos nossos jogos aí, teremos disponível o brechó para vocês, tá? Essas aí bem pratinhas. Então, assim, eu acho que em relação à indústria têxtil, né? Tem muito essa questão da poluição hídrica. Então, assim, como você está fazendo o descarte dos tecidos e da tinta, quantas lavagens que você faz, por exemplo, que, lógico, demandam muita água para esses processos produtivos, né? Então, eu acho que da indústria têxtil, você, logicamente, desde contratar, né, pessoas que entendam a importância da sustentabilidade para o desenvolvimento daquela empresa e até mesmo para as vendas daquela empresa, até mesmo a parte da publicidade e propaganda na hora da venda de uma roupa. Será que você está transmitindo para o consumidor, para o cliente ou para a loja que vai ser a distribuidora do seu produto, da sua roupa, o meio que foi produzido aquele item? Então, assim, será que a gente lê o rótulo, por exemplo, do tecido que está sendo utilizado na roupa que a gente veste? Será que a gente não poderia conhecer, ao menos, ter a curiosidade de conhecer um brechó para ter aí uma moda mais rotativa, roupas mais sustentavelmente corretas, digamos assim? Então, será que a gente se dá ao luxo de, ao menos, ter a curiosidade de conhecer isso? E a indústria têxtil, eu acho que é isso. Desde a estrutura da formação da equipe que vai trabalhar ali naquele lugar, de ter esse conhecimento técnico, obviamente, como geógrafos, ou como um engenheiro ambiental, por exemplo. Então, será que essas pessoas, elas estão contratando, as empresas estão contratando pessoas que entendam disso? Ou será que simplesmente, não, o fulano ali eu gosto dele, tô contratando ele porque ele é meu amigo, ele é meu parente, ele é isso, ele é aquilo, né? Não que você não possa fazer isso, mas a pessoa precisa ter um conhecimento técnico para aquilo que ela vai trabalhar, né? Então, é desde essa problemática até a hora de você vender e fazer uma propaganda de, olha, você que vai ser meu consumidor, a gente produziu dessa forma, sustentável, a gente está seguindo aí os ODS da ONU, a gente está trabalhando com a questão das mudanças climáticas, então tentando minimizar os impactos que vão ter ambientais ali. E outro também é você conseguir fazer uma compensação, por exemplo, através das questões de você repor o carbono, né? Então, muitas empresas que elas poluem, digamos assim, o meio ambiente acima de uma determinada porcentagem ali que é aceita, elas são obrigadas a plantar árvores, por exemplo, tomar algumas medidas que compensem aquela poluição que ela está exercendo. Então, a fiscalização também em cima disso, da indústria têxtil, precisa ser bem assídua, bem aí determinante, digamos assim, e que funcione para que a gente tenha essa consciência mesmo coletiva
em relação à sustentabilidade. Através da geografia, a gente consegue ter uma ferramenta aí que, de fato, transforme essa realidade. Então, Mari, também tem uma outra pergunta que eu queria fazer pra você, que o que você pensou ao criar esse projeto, entendeu? O que te motivou? Porque, de certa forma, esse projeto ele é um pouco diferente do que os outros professores trazem pra gente. Sim, Isa, eu pensei muito assim, né? Eu, como professora, eu sou professora dentro e fora da escola, né? Sim. Eu penso muito assim. Então, eu olho, por exemplo, um brechó, eu olho uma loja e eu já penso como que eu posso trazer isso para a realidade de vocês. Porque se eu tô andando, por exemplo, nas ruas de Chavantes, tem alguém andando nas ruas de Pau Sul e às vezes pode ver a mesma coisa que eu vejo. Foi o caso do brechó, por exemplo. Lá em Ourinhos, em Chavantes, tem um brechó que é acho que é Amora o nome. Isso. E aí eu fiz uma compra lá um determinado dia, nunca tinha comprado em brechó, assim, sempre comprei muito pela internet e tal, pra vocês verem como que a gente é influenciado, né? Influenciável. Então, eu sempre comprei pela internet e aí eu me dei a oportunidade de comprar no brechó. Conheci, fiquei encantada com aquilo, falei, eu vi muito na geografia, na faculdade, sobre objetivos do desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, meio ambiente. Por que eu não posso trazer isso dentro do plano de curso que é esperado para o pessoal do terceiro EMIF em práticas de empreendedorismo? Porque a gente trata muito disso, né? O material do Centro Paula Souza, o material da ETEC, o plano de curso, que é ofertado, né, para os professores, é muito bom. Então, eu casei a minha realidade com uma possível realidade de vocês mesmos, com isso. E também, logicamente, que, né, desenvolvendo aí a relação professor-aluno também, né, de uma forma, assim, espontânea, digamos assim. Eu, no começo do ano, eu sempre gosto de perguntar o que vocês querem trabalhar, qual é o gosto de vocês, o mercado de trabalho que vocês querem estar envolvidos no futuro. Então, conversando muito com você também, Isa, aqui, né, nossa Coco Chanel, eu me senti muito influenciada nesse sentido, porque é uma coisa que realmente funciona e que dá pra gente trabalhar o que tá previsto no plano de curso de vocês, né? Então, eu acho que foi muito isso, essa influência de vocês, alunos, né, falando sobre essa questão da moda. E aí, linkando com o plano de curso, falando sobre ODSs, e também essa questão da minha vida pessoal, assim, de ter me encontrado numa situação em que poderia ser a realidade de vocês também. E conversando, a gente viu que realmente sim. Então, eu acho que foi bem bacana, assim, esse despertar, assim, pra criar o projeto pra vocês. Eu acho que foi mais isso, assim, de onde surgiu, né? Bom, pessoal, essa foi a nossa última pergunta para Mari. Com isso, a gente chega ao fim do nosso podcast. Muito obrigada vocês por assistirem e a Mari pela presença. Eu que agradeço, pessoal. Um beijo para vocês e confiram o nosso brechó sexta-feira que vem aqui na ETEC.